Galera, estamos chegando, estamos chegando. Vamos conversar. Não entendi? Oh, boa noite, Silvana. Tudo bom? Oi, Tudo boa jóia. noite, tudo Vamos bem? esperar nossa amiga Ana Bittar. Daqui a pouco ela, Vamos. ela entra aí. Gostou da pontualidade? Eu, como sou pontual, Vamos então, lá. Deixa eu ver aqui novamente. Vou colocar o óculos de tiozinho. Ela já foi convidada. Dá para entrar. vou pôr meu óculos Boa também. noite, galera. Show de bola. Estamos aguardando só a Ana Bittar para começarmos nossa live. A primeira, hein? De muitas. É isso aí. Ainda faltam dois É, minutos ainda. provavelmente por isso que ela ainda não entrou. Ô, ela entrou. Ela entrou. Ela entrou aí. Vamos lá, ela está entrando. Vamos lá. Mais um minutinho, pessoal. A Aninha está chegando. Ela comentou que a live ela fica melhor quando você usa os dados direto do celular. Não sei. Vamos ver. Como assim? Ela usa. Convidar novamente. Vamos lá. Show de bola, galera. Bem, mas Ô, Aninha. Ô, Ah, boa noite, agora boa ele noite, boa cheguei, noite. Agora sim! Vamos lá, galera! Quero ver o bicho pegar fogo. Até a Guguinha veio aqui do lado. tudo Boa bem? noite, Ana. Show. Tudo bom, boa Sil? Quanto noite. tempo? Desde o cachorródromo Verdade. lá. A gente se encontrou só no cachorródromo. É verdade. Só Vamos lá mesmo, apresentar a né? Silvana, mas Vamos lá. você que tem que fazer essa apresentação, porque você já é amigo dela faz tempo e eu acho que você tem todas as honrarias agora. Manda Vamos lá, bala. vamos lá. Vamos lá, Vamos. galera! Com vocês hoje, Silvana Fideli Prado, isso aí, fundadora da ONG Patas Terapeuta. Aqui você vai saber como que faz as coisas. É isso aí, vamos lá, toca, manda ver, Aninha! Pessoal, boa noite. Agora a gente tem essa parceria maravilhosa, Canine Spirit e Portal Pet News juntos. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós vamos trazer muito conteúdo para vocês, convidados especiais e principalmente informação. Olha Nossa amiga só, querida, Silvana é a primeira. com certeza, ela está abrindo as nossas lives Obrigada. e eu acho que nada mais justo do que ela se apresentar e falar um pouquinho quem é Silvana e como começou Patas Terapeutas.
Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico honrada de ser a primeira aí de muitas, com sucesso, né? Se Deus quiser. Então, é Silvana Fedeli Ele, mas ele não me Prado. escutou, Meu nome não, foi viu? difícil, né? Ele fala Fidelis e eu leio Fedelis. Aí ele fala, não, aqui é Fidelis. Mas Tá tudo bom. bem, mas foi... Vamos tocar o barco. Interessa é o conteúdo. É verdade. Mas, assim, eu sou psicóloga, psicanalista, e eu já trabalho, esse ano, 2023, vão ser 20 anos de intervenções assistidas por animais, e eu fundei a Patas há 10 anos atrás, foi em 2012. Eu já vinha trabalhando com outras ONGs, né, e resolvi fundar Patas porque eu queria não só trabalhar com cães, mas trabalhar com outros bichos, é o que acontece na Patas. A gente trabalha com cães, gatos, bichos silvestres exóticos. Nós já tivemos vários outros bichinhos e hoje nós temos os furões aí junto com a gente. Então, nós somos, modestamente falando, uma referência nacional e até internacional. Estamos aí em vários hospitais, residências de idosos, abrigos de criança, na polícia militar, em empresas, em vários locais, tudo levando esse trabalho que é voluntário, né? É muito importante falar que é uma ação voluntária que a gente leva o animal como um apoio terapêutico, né? E para diversas patologias e mesmo para pessoas sadias. Esse assim é um resumo do que é a Patas. Vou fazer uma pergunta, porque eu lembro que nos anos de... Vou entregar a minha idade. 1980 e alguma coisa, eu trabalhei nos programas da Ana Maria Braga, tá? Eu comentei que lá fora se fazia visitas a hospitais, asilos, tudo mais. Tá? Eu falei assim, mas como? E problemas de doença, contaminação, tudo mais. Eu quero saber o seguinte, como é que foi a aceitação dos hospitais, dos asilos que você visita? Existe algum protocolo a ser seguido? Fala para nós. Sim, os protocolos são muito rígidos, né? São baseados internacionalmente, mas como eu falo sempre, são tropicalizados, né? Porque nós temos as nossas vacinas, as nossas zoonoses. Então, primeiro, para um animal estar dentro de um local, não é só a parte de saúde, é a parte de comportamento, né? Hoje nós temos uma escola de cães de intervenção, temos uma escola de gatos de intervenção, porque eles precisam ter todo um perfil, né? Ele não basta ser um cão bonzinho, como todo mundo acha que tem que ser, né? Mas ele tem que ser um cão afetivo e ter outros requisitos também. E a parte de saúde é fundamental para você poder estar dentro de uma UTI, como acontece com a Patas. Hoje em dia nós entramos em várias UTIs, né? Que são o cão com as 4 vacinas, o parasitológico, que é o exame de fezes, é o controle de pulga, carrapatos e sarnas. Então, isso, todo o cuidado de asepsia do animal, né? Escovação, limpeza de tártaro, ouvidinho, e isso também os gatos, também tem as vacinas deles, que é a antirrábica e também a quádrupla, né, que eles tomam, mais todos esses outros que eu falei, o parasitológico e o antipulga, carrapato e sarna, e o furão também, né? O furão também tem, cada espécie tem o seu controle de zoonose. Então, com tudo isso, nós temos um protocolo que a gente entrega para todas as instituições que a gente trabalha, e com isso eles sabem que os nossos animais, esses animais, podem entrar em qualquer local de qualquer uma dessas instituições que a gente trabalha. E tanto faz que a gente trabalha dentro de uma UTI, como a gente trabalha num abrigo, não tem importância nenhuma, porque os requisitos são os mesmos para todos, né? Que é isso que é o mais importante. Os animais sempre todos têm. Tanto faz se o animal tem raça, não tem raça, o tamanho do animal, ou se ele é bicho exótico ou silvestre, todos eles precisam passar por toda essa fase antes de entrar. E a capacitação também do voluntário, que é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que é a escolha das pessoas que participam e do animal que participa? Porque, como você falou, não pensa que é só porque é bonzinho, porque sabe sentar, deitar, etc., dar a patinha, que ele vai servir para ser um cão terapeuta.
Como é que é essa escolha, Sil? Primeiramente, vamos dizer, eu tenho um cachorro, de repente eu gostaria muito que ele participasse. Eu posso contatar você e levar o meu cachorro para vocês avaliarem? Como é que é? Não, primeiro, antes da pessoa trazer o animal dela, ela tem que assistir uma palestra inicial, onde a gente explica todo o nosso trabalho, todas as regras. Nós somos, assim, muito rígidos com os nossos protocolos, né? E também a gente capacita, né? Eu falo entre aspas, os nossos voluntários com essa palestra inicial. Depois que termina essa palestra inicial, ele tem que fazer 3 visitas obrigatórias sem o animal primeiro, porque aí ele vai ver se realmente ele quer. Que uma coisa é você querer levar o bichinho, outra é você ir nesses lugares. Que o mais importante, você precisa ser voluntário. Eu falo que o voluntário não trabalha com o bolso, trabalha com o coração. E é a mesma coisa, é como se você tivesse um emprego normal. Tem horário, tem regras, tem tudo. Nós somos uniformizados, tudo. Então, se a pessoa ela não consegue se encaixar nisso, ela já nem precisa começar a trabalhar. E ela nem trabalha mesmo. Tanto que quando a gente faz uma palestra inicial com 50 pessoas, no máximo, estourando, sobram 5 pessoas que querem ser. Porque as pessoas têm aquela ilusão que é só pegar o animalzinho e levar para dentro dos locais. E não é isso. O cão, ele precisa já ter esse perfil afetivo, ele precisa se inscrever na nossa escola de cães de intervenções. Tem um questionário antes, que é um questionário onde a gente pergunta o histórico do voluntário, mas o histórico do seu animal. A Fanny, que é a nossa comportamentalista canina, ela vê tudo isso. E aí a gente tem esse curso básico, né, de intervenções para os cães, que demoram 6 semanas, né, de sábado, só sábado de manhã, fora as lições de casa, os videozinhos. Então, tem tudo isso. E aí tem a avaliação final. E não quer dizer, depois de tudo isso, que o animal vai passar. Tem o repeteco, tem essas coisas todas. E lá a gente ensina o adestramento básico, dessensibilização, que é muito importante nos 5 sentidos, socialização, bem-estar animal, sinais de estresse. Então, é um curso assim que abrange, né, basicamente tudo. Então, e o gato também, nós temos a Valéria, né, que ela é uma especialista, Zukowski, né, que não sei se vocês conhecem, dos gatos do divã, e ela que é a nossa comportamentalista felina, que aí os gatos passam por ela para fazer toda essa avaliação, aí segue um caminho diferente, que o gato ele não precisa do adestramento, é toda a dessensibilização. Então, e aí os exóticos e silvestres é uma avaliação nossa em conjunto para ver a dessensibilização desse animal, tudo. Por exemplo, os furões, eles foram adquiridos pela Mini, eles já entraram para o caminho que ela já queria que fossem, né, terapeutas, ela já fez todo esse caminho com o animal dela, para ter, tanto que hoje ela tem a Sumi e o Dangô, né? E então precisa de todo esse aparato para ser. Então eu falo que não basta ser só ter um cão bonzinho. Então, e você também precisa querer, que nós temos horário para chegada, horário para saída, trabalho de equipe, tem que ter engajamento, porque quando a gente trabalha, as pessoas não pensam na gente, não olham para nós, não sabem nem o nosso nome, mas elas sabem o nome do animal. Elas sabem aquele animal. Então, eles lembram e eles querem aquele animal. Então, o animal tem todo o vínculo com aquela instituição. E quando ele não vai, porque o voluntário de alguma não comparece, isso prejudica todo o trabalho, porque aquela criança, aquele idoso, seja quem for, até na polícia militar, eles quando não vai um animal, eles perguntam, você vê, são adultos já, né? E eles ficam perguntando sobre os nossos animais. Então, você vê como é que todo esse engajamento é muito importante. Eu não sei se eu respondi direito a pergunta aí que você fez, não, mas... Você fala pelos cotovelos, meu. Né? Olá, Deixa eu fazer uma pergunta, que você sabe que eu gosto de fazer perguntas. Seguinte, você falou tem um reconhecimento internacional, tudo mais, então, existe alguma certificação para ONGs que trabalhem com terapia assistida?
aqui no Brasil não existe nenhuma certificação. E, na verdade, não existe uma certificação assim, unificada mundialmente. Cada ONG, tudo tem a sua certificação. A gente procura se certificar com a associação, né, de intervenções assistidas aí fora, de grandes nomes, né, que tem. A gente tenta sempre ter um pouco da certificação deles, porque no final, olha, eu vou falar uma coisa para você, a gente não deve nada com o pessoal, porque hoje eu estou dando aula em Portugal, para um instituto, sobre animais em hospital. Para vocês verem que eles têm um grande interesse disso, eles não podem. E eu vejo que não tem nenhuma diferença do que a gente faz do que eles fazem. Apenas é a cultura das pessoas, as pessoas são diferentes, o brasileiro é diferente de se portar diante de um animal, como um europeu é diferente, um americano é diferente, mas a gente não deve nada com esse pessoal. Então, cada um tem a sua certificação, mas a gente sempre tem essa base internacional, onde os protocolos são basicamente eu iguais, perguntei né? isso pelo seguinte, que eu sei que aqui no Brasil não existe isso, sei que lá fora o negócio é bem mais avançado, e vocês dão patas por serem um pessoal mais descolado, tá, um pessoal mais inteirado no assunto, você inclusive ser da área de psicologia, o porquê não criar uma certificação a nível nacional onde a Patas oriente esses outros grupos pelo Brasil que fazem esse tipo de trabalho? Olha, a gente, na verdade, fica trabalhando, fazendo esse trabalho, a gente nunca pensou realmente, mas tem pessoas que já entraram com o PL aí, tentando uma certificação nacional. Eu estou meio por fora disso, que eu resolvi não me meter nisso, porque é um pouco de política, mexe com um monte de coisa, eu resolvi, assim, não me meter nessa parte dessas certificações. Mas de qualquer modo, nós estamos aí com essas entidades, tanto dos Estados Unidos, né, que a gente está ali afinado com eles, está sempre tudo que eles fazem, a gente acaba fazendo aqui também. E eu não sei como é que fica essa certificação no Brasil, porque eu sei que está rolando aí alguma coisa, eu não sou a pessoa que vou poder falar para você como é que está isso. Mas tem que ser, mas eu não sei até que ponto esse grupo que está fazendo, ele é uma coisa assim que é uma coisa legal, entendeu? Legal no sentido assim de não de legalidade, mas assim, não sei até qual é o objetivo deles em relação a essa certificação. É isso que eu tenho um pouco de receio, porque não existe isso fora do Brasil. Existe sim essas grandes instituições, né, como lá fora, que elas são uma referência, mas elas certificam a turma delas. Se eu quiser me certificar lá, eu vou me inscrever lá. Como alguém, se quiser de lá se certificar na Patas, ela vai se certificar com as coisas que a gente tem aqui. Então, é isso que tem. Mas algo assim mesmo, que eu saiba, não existe. Você sabe mesmo disso, Sérgio, não existe aqui. E como também não existe outras certificações de apoio emocional, essas coisas todas, né? Que hoje em dia o pessoal está procurando. Eu toquei no muito, assunto, né? Porque a Patas é uma referência nacional. Eu acho fantástico o trabalho de vocês, eu conheço o trabalho de vocês, inclusive queria perguntar... É nosso parceiro. Inclusive, a Canine Spirit é parceiro de vocês. Então, eu queria saber, você mencionou Polícia Militar. Por que Polícia Militar? Que trabalho vocês fazem junto à Polícia Militar? Visitem hospitais? Como é que é? Não, a Polícia Militar começou lá atrás, acho que quase uns 8 anos atrás, quando nos chamaram, as psicólogas souberam do nosso trabalho, nos chamaram para a gente fazer um trabalho de terapia mesmo, né? Com policiais femininas com depressão. E nós fizemos com os animais e com as psicólogas de lá, nós introduzimos os nossos animais, nós éramos condutoras e participamos, tudo. Eles gostaram muito do nosso trabalho e nos chamaram para o Copom. O Copom da Polícia Militar, onde, só para o pessoal entender, né? É onde atende 190, 192, 193, aí... Só desgraça. Tem pessoas de... Só assim, desgraça. Só desgraça. O quê? Né?
Mas o pessoal, então, como eles têm, exatamente, você tocou num assunto sério, que é como é um trabalho muito estressante, ali tem um caso muito grande de depressão, o pessoal se esforça demais, então eles nos chamaram, porque nós vamos lá para quê? Para desestressar o pessoal que atende lá, nós vamos 2 vezes ao mês, e vamos lá, passamos pelas estações, né, onde eles estão atendendo, e a gente leva os nossos animais, e com isso a gente vê, eles mesmo, eles veem a diferença que é quando a gente entra com os animais, porque a gente pega dias estressantes, acontecem coisas assim incríveis, Você quer agora, né? horrorosas, né, lá dentro, e a gente entra lá e modifica, né, o ambiente. Eles começam, eles querem, eles gostam do nosso trabalho, e a gente gosta muito de trabalhar lá, porque assim, eles, além de ser a gente fazer bem para eles, eles são extremamente afetivos, né? Com os nossos animais e mesmo com a gente. Então, isso é muito gostoso. A receptividade, eu acho que é de ambos os lados. Perguntar uma coisa para você. Além do trabalho em conjunto sempre com psicólogos, médicos, enfermeiros, etc., vocês têm aquele trabalho que o cão-terapeuta, ele ajuda as crianças que têm dificuldades, às vezes, de aprender a ler, a escrever e etc., algumas outras dificuldades na escola? Porque eu sei que tem também esse lance do cão-terapeuta ajudar em escolas. Aqui vocês fazem isso? Sim, Não? a Patas não consegue porque a gente não tem grade. Né? Nós estamos hoje com... Quer ver? Se entrar tudo que a gente tem que entrar de instituição, são 17 instituições. É muita coisa. Então, em escola, a gente só faz trabalhos pontuais em escola. Nós já fizemos trabalho em escolas de leitura escrita, isso muito tempo lá atrás. Mas o que a gente faz hoje, faz um trabalho educativo muito legal, que é para a sociedade, principalmente para comunidades, que é um trabalho, entre aspas, educacional, que é a Semana Bucal. Nós levamos os nossos animais nas comunidades para ensinar, por meio dos nossos animais, um macho, uma fêmea, né? Essa representação do menino, da menina, levamos a gatinha para escovação de dente. Então, e esse é um trabalho educacional que a gente consegue fazer. Sim. Mas eu sei que tem, assim, tem a Letícia, que é lá de Santa Catarina, que faz um trabalho excepcional de educação assistida com crianças, maravilhoso, que assim, eu acho muito lindo. Eu mesmo, quando eu trabalho particularmente com meus cachorros, né? Eu atendo crianças com transtorno, com síndromes, com fono, né? A gente faz todo um trabalho de equipe. O resultado é maravilhoso. Crianças assim conseguem ter um avanço, mesmo com crianças com transtorno, síndrome. Você vê assim, a criança não fala com você, não fala com as pessoas, mas ela se comunica com o animal. Ela consegue ter progresso por meio dos animais. É muito assim, é muito gratificante. E essas instituições que você vai, no caso, como é que funciona? Vocês escolhem, as instituições entram em contato com vocês, acabam pedindo. Como é que é essa escolha, né? Porque são muitas. E a gente sabe que hoje a TAA, né, no caso, a terapia e assistência com animais, está cada vez mais difundida. Como é que fica isso? Haja agenda, hein? Sim. É uma loucura, assim, porque é um trabalho voluntário, a gente não tem como expandir muito, porque a gente depende do voluntário para fazer isso, né? E graças a Deus, as pessoas que se engajam na Patas, às vezes tem pessoas que trabalham em 3, 4 instituições, e porque assim, o nosso trabalho é uma vez por mês ou no máximo 2 vezes por mês. Então, a pessoa pode, né, ir uma vez uma vez em outro trabalho. Então, hoje, no começo, na verdade, quando eu comecei, eu pedi para trabalhar no Residencial Einstein com os idosos, eu pedi para trabalhar num abrigo de crianças, e depois a coisa começou a crescer. Hoje, a gente não precisa, faz uns anos para cá, a gente às vezes até recusa trabalho, porque a gente não tem condições de arcar com tanto trabalho, não tem um corpo de voluntariado muito grande para isso, né? E de animais, não é só o voluntário, é o voluntário
com o animal também. Embora a gente aceita voluntários sem animal, porque eles nos ajudam também, né? Às vezes eles nos ajudam com outro animal que a gente tem, às vezes é coordenador, nós temos coordenadores, então a gente está aumentando hoje o nosso efetivo assim, de coordenadores, porque eu já não dou conta. No começo eu ia em todas, né? Hoje eu não dou mais conta, porque além das instituições, eu tenho outras coisas dentro da ONG para fazer. Então a gente tem os coordenadores, que são os voluntários, que nos ajudam, e não sei como é que faz agora. Eu gostaria de atender todo mundo, mas eu não consigo, né, atender. É por isso mesmo que eu perguntei, pô, vocês deveriam fazer alguma coisa no sentido de certificar outras ONGs aqui em São Paulo, e o serviço que vocês não tivessem condições de atender, vocês passariam para essas ONGs seguiriam o padrão de qualidade Patas Terapeutas. Mais uma perguntinha, não tem nenhuma piton no meio de vocês aí, não? Pô, deveria aparecer alguém com piton para levar nos hospitais e tudo mais. Cobra! Eu acho que é ótimo se alguém tivesse uma. Não faz, pelo amor de Deus, não faz um comentário infeliz desse, não. Pelo amor de Deus. Não, deixa pra lá. Galera, se alguém tiver uma piton aí, ó, certo, uma iguana, tudo mais, eu acho super interessante. Vamos variar, vamos aumentar o número, porque muitas pessoas acreditam que só cães vão para essas terapias e tal. Por isso é super legal que eu, inclusive na chamada da live, eu comentei cães e outros animais. Tá? Então, eu acho muito 10. Quem tiver uma piton, quem tiver uma iguana, até um varano de Komodo, lá da ilha de Komodo, pode levar, vai ser um show. Pronto, isso aí tem que... Mas olha, isso que você falou é um fato. Que... É lógico. Vocês estão me ouvindo? Não tem como não. Tá. É que você deu uma congelada, por isso que eu pensei que... Está congelando um pouco. Está congelando. Eu vou tirar aqui o Wi-Fi da casa, eu vou usar o da rede. Deixa... Pronto. Vamos lá, galera, continua. Uma coisa que eu quero dizer é que é um pouco assim... É um pouco de mito achar que só cão pode ser terapeuta, né? Porque se você andar pelo mundo, se você a Patas foi também a base da Patas é que eu vi fora do Brasil existem aí vários tipos de animais que mesmo no Brasil tem bode, né? Tem burro. Conforme você vai andando aí pelo Brasil, eles usam os animais, né? E eu acho que assim, o animal, o cão, obviamente, é o cão mais utilizado, existem mais pesquisas, mas já tem, nos Estados Unidos já tem protocolo de coelho, protocolo para você com chinchila, tem tudo que é protocolo. Eu mesma tô com uma porquinha aqui em casa, ela vai ser treinada para ser terapeuta. Então, o hospital aqui, tem o Einstein, tem outro, o Sírio Libanês, estava usando mula. Estava recebendo mula lá para fazer terapia lá. Mas isso não é dentro. Não, imagina, tem um andar só para mula lá. Vai brincadeira. Deixa eu falar. Olha, a doutora Raquel Rossati, ela está falando assim, pitons não, mas um Maine Coon sim. Certo. É porque... tá, mas ela tá falando que ela tem gato, né? O Odin, ela é suspeita, ela não pode falar nada. Galera... Mas é interessante que outros animais, né? Só completar um pouco, Sérgio, deixa eu só falar uma coisa. As pessoas, às vezes, têm um mito, assim, tem pessoas que acham que só Golden pode ser terapeuta. Claro que eu fui falar sobre cão terapeuta, no caso, lá na rádio. E eu li muita coisa, pesquisei muito antes de falar. E veio uma pergunta dessa, mas eu tenho uma Golden, acho que ela serve para cão terapeuta. Só serve Golden, né? Ainda puseram né. Eu falei, não, gente, não é bem assim. Né? Não. Então, esse é um mito.
É um mito. Qualquer cão pode ser terapeuta. Hoje nós temos animais com raça, sem raça, grande, pequeno. Nós temos desde cachorrinho com 2 quilos até um Terra Nova que Uau. tem 60 quilos. Gato, tem gatos sem raça definida e gato com raça definida. Então, não importa. O que importa é o perfil do animal. E, além disso, é saber também se esse animal gosta de trabalhar, porque a gente tem que falar hoje, que é um mote aí, né, atual, é o bem-estar único, que é o bem-estar do animal, é o bem-estar do paciente ou assistido e o bem-estar do tutor. Então, tem que ser esses 3, a união desses 3 é que vai fazer todo um conjunto que vai fazer que essa intervenção tenha sucesso. Porque não adianta nada você trabalhar com o seu animal e ele não estiver gostando, ele não quiser, ele vai fazer mal para ele. Ou você está lá por conta do seu animal e você não gostar, ou aquele paciente. Então, tem que ser uma tríade, né? Tem que dar muito certo. Então, tudo isso faz com que esse trabalho seja realmente sucesso, tanto faz seja uma atividade, seja uma terapia ou seja uma educação. Agora, a idade do Deixa eu só animal. fazer um comentário. A Silvana foi muito boazinha em falar que o Terra Nova tem 60 quilos. No mínimo 78 quilos, minha filha. Eu vi esse Terra Nova. Meu Deus do céu. O bicho é grande. Ai. Olha, o bicho é grande. Você falar que é grande é porque é grande mesmo, porque você é grande. Para você, os animais são tão pequenininhos, Sérgio. Para mim, é gigante, né? Eu queria saber a idade. Para entrar num cão terapeuta, qual é a idade mínima e a idade máxima que ele pode ficar? A idade tem que ser quando ele está na fase adulta. O cão e o gato acima de 1 ano. Aí tem as controvérsias que o cão tem que estar preparado, alguns com 1 ano e meio, aí vai, né? Vai depender muito da característica de cada espécie, de cada animal. E os bichos exóticos e silvestres vai depender da espécie, por exemplo. O Dangô fez 1 ano agora, ele já é adulto com 8 meses, alguma coisa, 6 a 8 meses. Então, cada espécie tem o seu. Lembrando que ainda a gente segue uma norma que é internacional, que é cão e gato precisam ser castrados, né, por conta do feromônio, essas coisas todas. Enquanto que precisam ser castrados. Existe todo agora começa a surgir aí, novos tempos, algumas controvérsias em relação a isso, mas a castração, cada animal vai receber o seu tempo de castração. Não. Cortar as bolas do bicho, coitado, sacanagem. Não, isso não é a sua, sacanagem, não. Que a gente vai fazer. Não resolve, mas não resolve. Mas é você eu sei que não. Não importa, é uma norma. Nós estamos aí para contrariar as normas, para criar novas normas. Porque os outros têm que chegar e falar, não, que você já falou, já tem algumas controvérsias. As controvérsias têm que vir lá de fora, por que não pode vir aqui do Brasil? Eu conheço cães, o pessoal que acha que castrar um cão vai tirar a agressividade dele. Desculpa, não é porque ele virou, certo? Que ele vai deixar de ser agressivo. Não mesmo, não existe isso. Eu conheço vários cães. O pessoal está rachando o bico aqui. Você precisa fazer uma live. Você precisa fazer uma live com a Fanny, que é a nossa comportamentalista canina, e ela é uma pessoa assim que, além de comportamentalista, ela entende muito de intervenções assistidas e ela vai poder explicar melhor essa parte para você, entendeu? Mas para nós é protocolo. E protocolo a gente tem que... Eu queria dar boa noite para 2 pessoas que entraram aqui na live. Primeiro foi o Rubens e a doutora Andréia. Boa noite a vocês, obrigado por estarem aqui, prestigiando a nossa primeira live de parceria Canine Spirit e Portal Pet News. Agora, você, esse tempo todo, quando vocês entram com um animal, de repente nunca aquela pessoa viu um animal, de repente está lá naquela situação, ou seja por um problema físico ou mental, a gente não sabe. Quanto tempo ela demora para se interagir com o animal? Demora muito? Olha, pelo meu tempo de experiência, é imediato. É imediato. Assim, é incrível, assim, quando a gente entra com o animal. Claro,
a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo que a gente nunca impõe os animais, né? A gente sempre leva para a pessoa que quer, para a pessoa que pode, sistema imunológico dentro de um hospital, dentro de uma ETI, mesmo em qualquer, mesmo no residencial, não importa onde você esteja, a pessoa tem que querer e tem que poder estar com esse animal, né? Mas é imediato abrir o sorriso, querer ficar com o animal, querer mexer, abraçar, né? Como eu falo, nós somos um povo brasileiro, a gente não consegue só olhar, a gente quer mexer, eu quer sinto isso na apertar o rua. animal. O pessoal quer me agarrar, quer me beijar, quer isso aqui. Oh, sai pra lá, parou, meu Deus do céu. Eu não consigo andar na rua. É porque você é um bicho exótico. Viu? Só é o seguinte, tem um pessoal aí que está assistindo a live, está pedindo para participar. Felizmente o tempo é curto e tal, nós temos muitas perguntas para fazer para Silvana e tal, não dá para entrar, mas eu sei que tem um pessoal de Brasília que trabalha com cães de suporte emocional, trabalha com autista e tudo mais, é super show de bola, certo? Eu vou convidar ele para participar, tem mais um pessoal aqui que trabalha com cão de assistência. Galera, eu estou vendo tal, futuramente, lá na frente, um pouquinho tal, porque nós já temos uma agenda com as pessoas tal, eu vou pegar e convidar vocês para fazer uma live, falar sobre o trabalho de vocês, tá? Agradeço de coração a participação de vocês estarem assistindo a gente aqui. Tá tem bom? Caixinha de pergunta aqui embaixo, se vocês quiserem, ó, tem essa caixinha de pergunta. Mandem as suas perguntas, o Sérgio vai olhando de vez em quando para a gente pôr o óculos aí. Eu vou ter que colocar o óculos aqui, eu vou mostrar a minha idade. Eu não vou poder olhar, você que está comandando a live. Manda bala aí. Caixinha de pergunta, eu não sei nem onde tem caixinha de pergunta aqui. Não, embaixo. Galera, essa é a primeira live, eu fiz um curso rápido com a Ana, faltando 10 minutinhos para começar, tudo mais. Tá? Aqui embaixo. Na próxima, quem sabe? Aqui. Tem uma bolinha com um ponto de interrogação. Tá. É isso aí, a caixinha de pergunta, tá? De vez em quando você dá uma olhadinha para ver se tem pergunta. Para quem está chegando agora, pessoal, a primeira live em parceria de Canine Spirit, Sérgio Moro e Portal Pet News Ana Bittar, com a nossa querida Silvana, da Patas Terapeutas. Faz mais pergunta aí, Sérgio. O que você queria tanto saber algumas coisas? Você me mandou uma lista assim. Eu não faço pergunta, não programo nada. Conforme nós vamos conversando, nós vamos perguntando. Estamos tocando do jeito que estamos tocando, tá super show de bola. Para mim, normal. Tá, vamos que vamos. Enquanto isso, a Silvana, que gosta de falar, faz uma pergunta para a Silvana, deixa ela falando que eu vou dar uma olhadinha na caixa de perguntas. Tá bom, vamos lá. Silvana, a gente sabe que não só a parte emocional é de uma grande ajuda no cão terapeuta, né? Na parte das terapeutas. Aí a gente sabe que tem várias outras síndromes, doenças, até alguma, de repente, uma pessoa terminal, vamos dizer, uma fase terminal. Essa também pode ser assistida por esses animais, porque é bem complicado, né? A gente sabe que é um momento muito difícil, muito doloroso, mas às vezes aquela pessoa já estava acostumada, de repente ela entrou nessa fase que é a pior fase que a gente sabe. Vocês conseguem ir? Vocês podem ir? O médico autoriza? Sim, eu já fui em várias visitas assim, fui chamada, mesmo pela a Patas, né? Eu fui lá sozinha com meus animais fazer essa despedida, que é muito importante, porque às vezes é para a pessoa e muitas vezes é para os familiares. Então, você consegue ali, naquele momento, dar toda abraçar, né? Por meio dos animais, todas aquelas pessoas que estão ali em torno, porque, na verdade, é um pré-luto, né? E todos sabem disso, todos sofrem, e o animal vem ali para amenizar esse momento. E a gente consegue, né? O animal sobe na cama, fica com a pessoa. Às vezes a pessoa mesmo, ela nem sente, ela sabe que o animal está lá, mas ela nem consegue falar mais. Mas, apesar de ser muito triste, é muito importante isso. É incrível que você fica, ao mesmo tempo que você fica ali triste, vendo a situação, você sai satisfeita de poder dar aquele alento para aquela família, né? Para aquelas pessoas.
Eu acho que é uma coisa muito importante para falar que existe muitos benefícios cientificamente comprovados para quem ainda não sabe, né? Que são os benefícios emocionais e fisiológicos que o animal propicia quando está fazendo a intervenção, que é os benefícios que a gente recebe quando a gente tem os bichinhos da gente, que é aumento da autoestima, né, da afetividade, a gente melhora a comunicação, a socialização, vontade de se restabelecer, lembranças do dia a dia, e aí vai. E também os benefícios fisiológicos, né, que é a liberação de neurotransmissores, hormônios, endorfina, dopamina, oxitocina, e o principal, a diminuição do cortisol, que tem vários estudos já a respeito disso, várias pessoas fazendo dentro e fora do Brasil, que isso é muito importante, né? Mas isso não é isso. Isso é, na verdade, a gente, quando eu estou aqui com os meus cachorros aqui do lado, a gente está recebendo isso, né? E o que a gente faz? A gente leva, né? Nós descobrimos que esses animais, esses seres, eles podem, todos esses benefícios que a gente recebe, a gente consegue dar para essas pessoas. Né? Na realidade, é aquela sensação de bem-estar, né? Exatamente, é o bem-estar que você sente, é o que a gente sente, né, estando com eles, que graças a Deus, no meio da pandemia, o pessoal aí percebeu, né, o benefício de ter um animal dentro de casa, né? É que eu falo, quando você vive em casa com um humano, você está cheio de pessoas e às vezes uma faz uma coisa, outra faz outra, ninguém fica, acabam ficando isolados. Você tendo um animal, você tem aquele bicho sempre ali do seu lado, né? Não importa o que você fizer. Então, é isso que é isso que a gente leva para dentro dos locais onde a gente trabalha. Aliás, não só eu, como todas as pessoas que trabalham. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma de uma pessoa que está assistindo a live, desculpa não lembrar o nome, tá? Ela quer saber se existe uma idade máxima para um cão, certo? Para um cão trabalhar. E eu quero saber o seguinte, que nem diante de algumas situações que mexem com o nosso emocional, tal, as pessoas que integram a equipe do Patas Terapeutas, elas recebem algum tipo de suporte psicológico? Nossa, tamanho, hein? Você nunca pensou que uma pergunta dessa ia partir de mim? Não. Eu acabei até esquecendo, eu só falei da idade mínima. A Patas, ela não trabalha com idade máxima, né? Tem pessoas que a partir dos 6, 8 anos já aposentam o animal. Nós não, a gente trabalha com o animal, já entraram animais idosos na ONG, eles trabalham até o momento que eles estão bem de saúde, estão bem emocionalmente, né? E fisicamente. Eu tive um cachorro que trabalhou comigo durante 15 anos. Né? E morreu de velhice. O Paraná, meu primeiro cão, e ele trabalhou até um mês antes de falecer, ele trabalhou comigo. O outro, meu Golden, morreu com 13 anos e também trabalhando. Então, tudo porque você cuida do bem-estar do animal, que é aquele bem-estar único, né, que eu falei, né? Então, você pode sim, claro que um cão mais jovem, estou falando com o Sérgio, sabe disso, né? Então, você tem atividades diferentes, né, de um cão idoso. Você respeita a idade, respeita a atividade, né? Respeita o cansaço. Você não vai pôr um cão idoso para trabalhar com crianças de abrigo, né? Você vai dar um trabalho mais leve para ele, como a gente mesmo. Quando a gente envelhece, o trabalho da gente é diferente de quando a gente é jovem. Vai comigo na então, é isso. Então, tem pessoas que... Vai comigo na aula. Né? Mas Vai comigo em uma aula que você vai ver como é light. A do Rottweiler, principalmente. Principalmente a do Rottweiler. Eu falei o seguinte, você falou assim que à medida que o cão vai adquirindo uma certa idade, o ritmo de trabalho dele, a visita para quem ele faz é um pessoal mais calmo, um pessoal mais pacato, isso, aquilo, então, de acordo com a idade, né? E eu falei assim, e que, inclusive, você falou assim, inclusive nós, certo? Quando temos um pouco mais de idade, o nosso trabalho é mais light, é mais leve. Eu falei, tá bom, vai lá fazer uma aula comigo para você ver como que é leve, como que é light.
Não, tem essa não. Não, mas a gente respeita o bem-estar do animal. Ninguém de qualquer respeita o modo, meu. né? A O gente pessoal só vem com respeita. pepino pra mim e fala, ó, te vira, jacaré, resolve aí. E, ó, responda a outra pergunta. Mas a outra pergunta, o que a gente consegue fazer? Não, nós não temos algo direcionado para algum desconforto. O que acontece que a pessoa sinta? O que a gente faz, a gente pode acolher essa pessoa, explicar, né? Ela pode nos dizer o que está acontecendo, mas, olha, eu tenho uma grande felicidade que as pessoas que trabalham com a gente são pessoas que, se elas estão naquele hospital, vendo aquele tipo de paciente, elas estão suportando, aguentando, né, aquele trabalho. É muito interessante falar, talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente aí, que trabalham com pacientes, é que quando você entra dentro de um local desse, acontece sim que você vira a chave, sabe? Você não fica vendo a patologia, você não fica vendo como é que está aquela pessoa, você fica vendo a diferença que você está fazendo com o seu animal para aquela pessoa. E aí isso muda toda a sua visão, porque a gente vê pessoas de tudo que é jeito, doença, patologias assim, crianças oncológicas, idosos, pessoas que já não têm uma parte do seu corpo, enfim, a gente vê vários tipos de pessoas e você não fica ali com aquela coisa de chorar na frente da pessoa e ficar, sabe, se lamuriando junto com a pessoa. Muito pelo contrário, aquela pessoa gosta, na hora que ela ri, na hora que ela fala, aquelas crianças falam que não tem dor para você quando estão lá perto do seu animal. Tudo isso faz com que você mude essa visão e você faça esse trabalho de uma maneira diferenciada. É maravilhoso. Então, por isso é isso que eu fiz a pergunta porque, puta, eu sou todo assim, não é? Eu sou um banana, né? Coração mole, isso aqui, eu fico olhando, eu dou uma de durão ali, depois eu vou para casa e fico... por isso que eu fiz a pergunta. Tem uma certa... É bem complicado. Mas eu não teria, acho que, essa força. Eu não tenho. Mas, olha, a gente não tem. A gente tem vários hospitais, vários locais que você pode trabalhar. Tem hospitais de crianças, tem vários hospitais de crianças que você tem na Patas, você tem condição de escolher onde você quer trabalhar. Isso, a pessoa vai num hospital onde ela se sente bem, entendeu? Se ela não gosta de hospital, ela pode ir num abrigo, pode ir num residencial de idoso, pode ir na polícia militar. Então, a pessoa também, ela trabalha, é o bem-estar da pessoa também, porque não adianta você trabalhar num local onde você sai angustiado. E eu não vejo ninguém sair angustiado, porque as pessoas vão para aquele lugar sabendo que elas vão fazer a diferença com o seu animal e ficam bem, e saem bem, a gente sai sorrindo. Às vezes a gente sai muito mais sorrindo do que entra sorrindo. Acaba vendo que o problema que a gente tem, que a gente às vezes até reclama demais, é mínimo perto dos outros, né? Esse é muito, acho que serve de lição para a gente também, né, Silvana? Sim, você vê uma realidade aí das pessoas, isso não quer dizer que a gente não tenha problema. Todas as pessoas claro têm problemas. Que a gente tem, mas só que você ali, você muda a sua maneira de enxergar o mundo, entendeu? É isso, e você vê que de algum modo você está fazendo a diferença, e a diferença junto com o seu animal. Que é isso que é o mais importante. Imagina assim, a felicidade de você não estar lá sozinho, você está com esse ser que está com você ali e você está junto com ele fazendo algum benefício para alguém. Que é isso que é o mais importante, que é isso que você ganha com o coração, que eu falo. Tem isso uma tem preço. pergunta besta, é uma curiosidade na realidade. De repente, algum dia vocês chegarem a alguma instituição, hospital, asilo, seja o que for, e algum parente ou alguma pessoa falou, não, eu não gosto de animal, não quero que o meu animal chegue perto do meu parente, por exemplo, da minha mãe, do meu filho, seja o que for. Aconteceu isso? Sim, acontece. Acontece pessoas de não quererem, de fecharem a porta. Uma vez... mas tem, gente, a gente tem que respeitar. Não respeita, pessoas que gostam. Sabe? Mas tem pessoas, assim, a gente às vezes vai até em residencial, tem pessoas que tentam chutar os animais. Eu já cheguei num lugar que eu fui, isso há muito tempo atrás, nunca esqueço, acho que foi a pior
situação que eu me encontrei, que lá na Santa Casa, quando a gente ia na Santa Casa na pediatria, eu entrei lá, um quarto grande com várias camas, eu entrei, tinha um senhor que ele era, eu não sei, ele não era do Brasil, era alguma religião, não sei se era muçulmano, o que ele era. Na hora que eu entrei, ele viu os cachorros, ele pegou o sofá e veio com aqueles sofazinhos que ficam do lado da cama, ele veio com o sofá para cima dos meus cachorros, que eles entraram na frente. Na hora, eu peguei os meus cachorros e me postei na frente dos meus cachorros, porque falei, de qualquer jeito, eu seguro de algum jeito, faço alguma coisa, ou se ele bater com o sofá em mim, sou eu, e não são meus cachorros, eu protegi. Só que ele gritava tanto que o pessoal do hospital apareceu lá e seguraram a pessoa. Então, mas por quê? Porque ele não entendeu, ele tinha todo um conceito lá dele, né? Essa foi a pior cena. Mas você vê pessoas que, quando a gente vai, falam assim, não quero, vai para lá, não quero saber. Eu não acho ruim isso, porque isso é parte dele, ele que não quer, quem não vai ser beneficiado é ele. Ele tem um direito de não querer. O pior disso não é a pessoa, o pior é o médico que fala, às vezes, para o paciente, para ele não ter contato com o animal, que o animal faz mal. Isso eu acho que é o pior, porque eu acho que é falta de informação do profissional. Isso eu já encontrei muito. Hoje, eu ainda encontro umas carinhas feias, às vezes, e tal. Mas já está mudando muito isso, né? Por conta de toda essa divulgação. Mas eu já cheguei em crianças falando que, olha, eu gostaria muito de mexer no cachorro, mas o médico não deixa. Isso, assim, dói no coração. Mas, fora isso, as pessoas estão mudando, né? O animal está ocupando um espaço. A ignorância da pessoa, né? Que não se informa. Tem que... Exatamente. Você tem que respeitar essas pessoas, você não vai brigar com elas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou filha de médico, né? Meu pai era médico e era libanês. Eu tinha uma bronquite lascada quando era criança. E um colega dele veio aqui em casa, e eu não me esqueço disso. Ele falou, nossa, Bitar, mas você deixa a sua filha com 2 cachorras? Ele falou, e a parte imunológica dela fica onde? É engraçado. Eu tenho um amigo também. Anos, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, aqui em casa, sempre cachorro viveu no meio da gente. É engraçado que eu tenho só uma colocação aqui. Tá? Primeiro, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui da pessoa que está assistindo. Ela quer um contato, tá, da Patas Terapeutas, tá? Depois, Silvana, ou assim que eu terminar de falar, você passa para ela como ela pode entrar em contato com vocês, tal, que ela tem interesse, tá? Outra coisa, eu desde criança, tudo mais, eu tive bronquite séria, tudo mais, e curei com remédio caseiro. Depois de um tempo deu uma recaída, tudo mais. Eu procurei um médico, amigo meu, alergista, o melhor médico de alergia do Brasil na época. Ele falou assim, você é alérgico, e eu já treinava cachorro. Ele falou, você é alérgico a pelo de cachorro. Eu falei, doutor, mas eu não sinto nada quando eu estou treinando o cachorro, tudo mais, já treino há um bom tempo, e outra, é o meu ganha-pão. Eu vou fazer o quê? E continuei, simplesmente a bronquite foi embora e nunca mais. A parte imunológica da gente se fortalece de uma tal forma que eu não tive mais bronquite. De jeito nenhum. Mas tem, antes da pandemia, eu não sei se foi em 2018, saiu uma pesquisa sobre alergia com crianças alérgicas, crianças que já nascem alérgicas, se elas convivem desde pequenininho com o animal, isso com o animal não é só cão, com gato, qualquer bichinho, não é que elas vão se curar da alergia, mas o sistema imunológico delas vão ficar mais reforçado. Então, hoje, ao invés de tirar o animal de casa, tem que colocar o animal em casa, né? Que é isso. Tanto falam que quando o médico pede para tirar o animal, a gente tem que trocar de médico, né? Porque porque é assim, né? O sistema imunológico da gente tem que estar fortalecido e começa lá de baixo, lá da infância, né? Como é que eu costumo dizer que esse tipo de pessoa tem que fazer uma reciclagem, tá? Ela tem que se informar tudo mais para voltar a clinicar, entendeu? Mas às vezes é próprio da pessoa, a pessoa tem algum problema, né? Então ela acaba projetando isso, né?
nos outros. Então, eu falo, são médicos e médicos, pessoas e pessoas. A gente tem que respeitar, né? 10 anos, né, na realidade, né? 10 anos de patas, né? Da Você é observadora como você é, psicóloga, etc. Você acaba tendo um tempo para essa pessoa chegar, o cachorro chegar, ou outro animal, ele começar a passar a mão, dar aquela endorfina, começa a se sentir melhor, etc. Quanto tempo ele acaba melhorando e aquela doença, aquela síndrome, seja o que for, acaba também acompanhando e ele acaba melhorando o seu comportamento, etc. A sua pergunta assim, é Varia muito de complexa, pessoa para porque pessoa, assim, eu a sei. gente faz... Não, e de intervenção também. O que a gente faz no hospital é uma atividade, Não. que não é uma terapia. Então, uma atividade, a gente faz aquela, falo que a gente faz aquela visitinha rápida nos leitos, né? Então, a pessoa tem um momento lá que ela fica, são 5 minutos no máximo, às vezes um pouquinho mais, dependendo do número de pacientes e do número de animais. Mas mesmo naqueles minutinhos que a gente fica, já faz a diferença para aquela pessoa naquele momento que está ali no hospital, com vários procedimentos. E todas as pessoas que a gente visita falam que a gente fez a diferença para ela naquele dia, naquele hospital. E não é só para o paciente, é isso que é muito importante eu falar, que é também para os profissionais, que muitas vezes a gente chega lá, é o profissional que precisa, eles vêm, abraçam os animais, porque eles estão lá aguentando muitos problemas, são muitas mortes, muitas dificuldades, muito tudo lá, e às vezes eles que precisam muito mais que os pacientes. Então, eu falo que exatamente, que a gente modifica o hospital desde lá do porteiro até o diretor-geral de um hospital, a gente modifica a vida de todos no dia que vai, né? Que isso que é o mais importante, porque é um trabalho que você consegue abranger todos. Já um trabalho de terapia já é diferente, aí vai depender de cada paciente, de cada síndrome, de cada transtorno, de cada patologia. Aí você vai ter que ter todo aí protocolo, são os objetivos que você precisa alcançar com aquela pessoa. Mesma coisa na parte da educação, uma criança que não fala, uma criança que não... ou uma criança que não consegue ler. Então, vai muito depender da estratégia, né, do que você quer alcançar. Então, por isso que eu falo que é uma pergunta complexa, né, para responder, mas no final a gente sempre consegue objetivos positivos, independente de qual delas seja, né? Não, estou aqui olhando, então estamos a 5 minutos do final da nossa live. Eu só queria saber uma coisa, quantos dias por semana o animal trabalha? Olha, a gente, na ONG, a gente trabalha uma vez por dia. Um voluntário, às vezes, trabalha uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Eu trabalho com meus cachorros também na parte particular. Eu posso trabalhar uma vez por dia, mas eu tomo eles trabalham, quer ver, amanhã eu tenho uma clínica que eu vou com eles trabalham a parte da manhã comigo, a gente atende crianças com transtorno e com síndrome. Mas só que eu dou um espaço, você entende? Eu atendo meia hora, aí eles descansam 20 minutos, atendo mais outra turma meia hora, eles descansam 20 minutos, atendo outra turma meia hora, aí eu vou embora. Então, eu respeito também, e depende da atividade. Então, como a gente tem atividades ativas e passivas que você faz com o animal, para não cansar o animal, você respeita o bem-estar do animal também. Por exemplo, eu tenho o Titã e a Prada. A Prada é aquela do sofá, né? Ela nasceu para viver no sofá. Ela adora que as pessoas chegam, ela fica de barrigão para cima, todo mundo fica em cima dela passando a mão. E o Titã adora uma bola, gosta. Então, eu sei que com ela eu posso fazer atividades mais passivas, escovação ou alguma leitura, fazer alguma outra atividade mais assim. E com ele eu posso fazer atividades mais ativas. Então, eu intercalo entre um e outro quando eu faço alguma atividade assim. Então, é isso que a gente também tem que respeitar o animal. E a gente, na ONG, aliás, eu também faço isso, né? No máximo 1 hora que a gente trabalha com o animal, estourando. A gente sempre chega meia hora antes, porque o animal, para todos estarem com o mesmo equilíbrio, fazendo seu xixi, né? Todas as nós também chegarmos, né? Aí nós entramos todos com o mesmo
mesmo equilíbrio, todos muito bem, porque nós trabalhamos todos juntos, cão, gato, furão, entra todo mundo junto, aí a gente faz o nosso trabalho, aí depois cada um vai para sua casa. Então, é sempre respeitando o bem-estar único, que é o Theo tá mais falando importante. aqui, ó, eu trabalho 2 vezes no mês. O Theo, cão terapeuta. O Theo é um Terra Nova. É uma terra nova de residencial 60 quilos. Theo, no mínimo 78, se não chegar nos 80. Não tem. Não tenho. Eu não sei, ele pode dizer aí quanto tem de peso. Eu não sei quanto ele tem, mas acho que é uns 60 quilos, não é? Não sei. Você já foi aliviando Mas lá ele do é um dele em cachorro 10 grande. quilos? Para, 10 quilos são 10 quilos. Galera, seguinte, estamos encerrando a live aí. Eu quero agradecer a presença da nossa querida e amada Silvana. Tá? Faça suas redes Show de sociais, bola. Silvana. Muito 10, tá? Agradecer minha parceira Ana Bittar, que Tamo junto. junto comigo vamos fazer muitas lives interessantes, convidados super especiais, assim como a Silvana. Agradeço de coração a presença de todos, tá bom? Que Deus abençoe todos, uma noite maravilhosa. Silvana passar as redes sociais dela para o pessoal já seguir, né? Isso mesmo. Silvana, passa as redes sociais, passa contato, tá? Para o pessoal poder entrar em contato, fazer parte desse grupo maravilhoso que é o grupo do pessoal da Patas Terapeutas. Vamos lá. Bora. Tem um pessoal que vai estar reclamando, porque nós estamos, janeiro é o mês nosso de recesso, a gente vai começar a responder todos esses nossos, os contatos mesmo, a partir agora da semana que vem, porque o mês de janeiro eu falo que é o mês de férias, ou aliás, é o mês de reestruturação, né, que a gente faz do ano, porque a partir de fevereiro a gente vai até o final do ano trabalhando. Mas, olha, nós temos o nosso site, que é Patas Terapeutas, o terapeutas é com th.org só, não tem BR. Redes sociais, tanto o Instagram quanto o Face, é Patas Terapeutas, né, junto com TH. O telefone é 11 996 16 5372, o WhatsApp para deixar recado. Tá? Aí a gente sempre responde e a gente está esperando que as pessoas, quem quiser realmente ser voluntário, nos procure. A gente vai receber de braços abertos, mas vai seguindo toda aquela capacitação que eu falei no início, tudo. E fora Patas, tem outras ONGs também, outros projetos que fazem trabalhos semelhantes, claro, que cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? A Patas tem um jeito, outros têm outro, mas faça um trabalho voluntário. Eu falo sempre, o trabalho voluntário enriquece a gente, principalmente. E muito obrigada por vocês me acolherem aqui hoje, me escolherem como a primeira aí da turma, que vocês tenham muito sucesso, que, sabe, que tudo assim, que tenham cada vez pessoas assim maravilhosas falando do trabalho, não só de comportamento, basicamente, vai ser, né? Eu vou ter curiosidade em tudo quanto que é jeito. Meu, vamos fazer, vamos trazer todo mundo que mexe com bicho aqui. Tá? Amanhã, galera, você que está assistindo, tá? Eu vou pedir para o pessoal da Canine Spirit pegar e fazer um folder e postar, certo? No feed, os contatos do Patas Terapeutas, as redes sociais, tudo mais. Não se preocupem, para quem não pegou, amanhã com certeza nós vamos fazer uma publicação que ficará pelo menos um mês lá para você poder pegar e entrar em contato com o Patas, tá bom? Obrigada, pessoal. É uma honra estar aqui com o Sérgio, com a Silvana. E eu queria dizer que, Silvana, o que você precisar do Portal Pet News, manda para mim lá no WhatsApp que você tem. A gente publica sempre matéria de vocês, que é muito importante essa divulgação. Tá bom? Sérgio, galera, beijo no coração de todos. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu. Tchau.